Não, vai ser um bate-papo. Já começou, tá? Só pra avisar. Fala aí, pessoal. Eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente. Que eu estou empreendendo. Filipão, quanto tempo que eu não te vejo, hein? Esses episódios são fantásticos. Não é, cara? Desde o último episódio, né? Cara, esse aqui é um ponto de encontro, um ponto de encontro fenomenal. Fenomenal. Toda quarta-feira, às 8 horas, a gente lança um episódio aqui no ar. Tanto aqui no YouTube, e todo dia sai um corte do episódio da semana no TikTok e no Instagram. Se você não faz parte disso, tá perdendo tempo. Aqui as conversas fluem e são muito importantes e edificantes para sua vida. Então vou fazer um pedido. Clica aqui para assinar, para assinar não, gente. Como é que é mesmo? Eu até esqueci. Na verdade, eu acho que no YouTube é assinar. Não é assinar, não. Seguir. Né? Clica aqui para seguir a gente. E vai ter que cortar isso, cara. Vambora. Bem, se você é empresário, empreendedor, você achou a gente aqui nas redes sociais, clica para seguir, acompanhar a gente, e não só isso, não retenha o que você vai receber aqui hoje. Compartilhe com seus amigos, com outros empreendedores, outros empresários, porque eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado com o bate-papo de hoje daqui. É isso aí, eu ia falar clica no sininho para receber as notificações ele queria falar daqui o sininho, do episódio que vai ao ar toda semana, você não pode ficar de fora. É isso e aí, aí, cara? Cara, hoje vai ser mais um bate-papo fantástico. Já estava sendo fantástico aqui nos bastidores, né? Exatamente. E quem tá com a gente hoje? Cara, quem que tá com a gente? Veio aqui ano passado, foi um dos episódios... Já, né? Mais de um ano. Abril ou maio do ano passado, foi um dos episódios mais vistos até hoje. É verdade. Recebemos até uma plaquinha lá no YouTube, dos mais vistos. Até mandei pra ela na época, verdade, você lembra? É verdade. Mas aí o assunto foi bom, vamos marcar. Vamos falar mais, papo bom merece vamos falar mais. E aí ela já era pra ter vindo aqui antes, mas ela tava viajando, foi ver os filhos lá fora, tá certo, né? Muito família. Mas hoje ela coincidiu a agenda e está aqui de volta pra gente falar um tema legal, hein? Bacana, hoje vai ser bacana. Né? Então, pra quem não sabe, Yasmin Pimenta. E a pergunta clássica. Muito boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda aqui mais uma vez no Pode Vir Crente. Hoje ó, já tá na segunda temporada. Já mudou ali o visual, já mudou ali a logo. Mas vamos começar assim devagarzinho. Vamos. Pra quem não viu o outro episódio, tá te conhecendo hoje, aquela pergunta clássica. Quem é Yasmin Pimenta? Bom, Yasmin Pimenta, primeiramente, é mãe de 3. É isso aí. Avó da Olívia. Eu sou psicóloga, né? Tenho uma trajetória boa aí como psicóloga dentro de corporação, né? Dentro de grandes empresas. Trabalhei em alguns nichos de mercado. Trabalhei com mineração, trabalhei com offshore, trabalhei com educação corporativa. Então, aí tem uma gama aí, né? Um vasto caminho aí pela frente, né? Graças a Deus, assim, uma trajetória onde eu aprendi muito. Legal. E uma coisa bacana nisso tudo são as pessoas que a gente conhece, né, dentro dos ambientes, e a gente pode trocar. E tendo a humildade necessária, a gente aprende muito, né? Então, isso é o mais importante. É uma trajetória que eu sou grata a todos os que conviveram comigo, porque eu aprendi com essas pessoas e muito. Legal. E creio que tenha deixado aí um legado bacana. O mais importante é para onde a gente passa, quem a gente conhece, a gente deixa uma parte nossa, né, da gente naquela pessoa, e aquela pessoa também, a gente acaba levando também algo... Um pouquinho, né? Um pouquinho daquela pessoa. Muito. E assim é a vida, né? É a vida. E deixa muito e ganha muito. E eu trabalhei muito tempo com RH, né? Então, é uma área que tem muito contato com todo o capital humano das empresas. E trabalho também com a parte clínica, que eu sou apaixonada, faço atendimentos clínicos, enfim. Faço Até projetos. hoje faz? Eu nunca parei, assim. O atendimento clínico, para mim, é um objetivo, é uma Exato. É literalmente uma terapia. Uma terapia para ela. Literalmente. Ele me alimenta. Então, assim, você vê a pessoa que está com você durante algum tempo, crescendo, né, buscando quem é, isso não tem preço, né? E vendo esse desenvolvimento da pessoa. Então, isso eu nunca deixei. E faço projetos, né, para empresas, já tive espaços também com mulheres em situação de violência, fiz muitos projetos bacanas. Então, assim, uma trajetória boa. Rapaz, aí, abriu o leque, hein? Boa. E ela falou de recursos humanos, isso é muito legal, RH, né?
Porque... Toda empresa precisa, né? Toda empresa precisa. Na verdade, o empreendedor que começa ali pequeno, às vezes ele não consegue enxergar a importância disso. No começo da empresa, né? Porque o começo de empresa é aquela quebradeira de fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo ao mesmo tempo. Mas no momento que entende que, primeiro, você precisa de pessoas. Perfeito. E aí você começa a ter time. E aí quando você tem um time... pessoas certas para cada função. Então, quando você começa a ter time, você começa a entender que não é só ter pessoas. Você precisa ter as pessoas certas para as funções certas, tratar as pessoas conforme, né, a necessidade ali do contexto, né, cara, aquela pessoa para aquele departamento, aquela pessoa que avaliar as pessoas, né, conforme, né, como é que se fala, as qualidades ou as entregas. Não só tecnicamente, porque às vezes você vai avaliar um currículo, eu estou precisando de alguém para resolver essa questão, XYZ. Beleza, esse cara aqui, ou essa pessoa, essa mulher, né, tem uns requisitos ali técnicos. Perfeito. Mas aí tu vai passar pela entrevista comportamental, não bota naquela função não, que senão vai dar ruim. E o comportamental, isso que vocês estão dizendo, é o que invariavelmente faz a pessoa permanecer ou ser convidada a ser desligada da empresa, porque é o comportamental. Porque o técnico ele aprende, né? Verdade. Ele aprende. Na verdade, o comportamental ele também, né? Mas é mais difícil querer aprender ou perceber que precisa aprender. É porque vem com né, enraizado, né? Com crenças, com vícios. Crenças, vícios. É o histórico de cada um de nós, né? E esses históricos são muito diversos. Aí você cai numa empresa, ali existe ainda a cultura daquela empresa, que foi criada ao longo do tempo. Como funciona, os padrões que são aceitos e tudo mais. E uma coisa que você começou a falar, Felipe, e o Eric complementou muito bem, que é a questão das características comportamentais. A gente passa também algumas situações onde um indivíduo que você selecionou pode ter todas as características, tanto técnicas quanto comportamentais, mas como é o líder dele? Será que ele encaixa com as características da liderança? Ainda tem isso? Ainda tem isso é pano para manga, então, tá? Tem mais... Isso é fantástico. Outra variável aí, ó. Isso é fantástico, porque quando você falou isso, eu puxei esse ponto, porque estava falando que a gente começa empreendedor ali pequeno, eventualmente, e não percebe a importância do RH. E aí, quando você vai crescendo um pouquinho, você começa, caramba, eu preciso ter gente. Aí, quando você começa a ter gente, você começa a ter problema de gente, de muita gente. E aí você começa, ou pelo menos precisaria começar, a ter essa percepção de que não é só colocar a pessoa para dentro, ou só conseguir pessoas para trabalhar, só braço, mão de obra. Você precisa adequar as pessoas nos lugares adequados, mas que as pessoas que estão lá precisam lidar com isso também. Então, esses perfis precisam conseguir coexistir ali, né? A lidar com isso, né? E precisam. E outra coisa, é aí que mora o perigo. Sim. Porque, como falamos, são diferentes históricos, né? Isso aí. São diferentes realidades sociais e isso interfere no dia a dia, né? De tudo. São pessoas, né? São pessoas. São pessoas. Tem E isso, né? hoje a gente vai falar um bocado sobre isso, né? Vamos falar. Fica aí que o episódio a gente tá só esquentando. A gente tá aqui só papiando. E hoje, você já falou várias coisas que você já passou, enfim. Hoje, como é que tá a sua vida, como é que tá a tua logística hoje de trabalho? Eu sei que você também tem a parte ali do Braves, né? Tem o Braves. Que é a parte do futebol, negócio do futebol. Temos. Você pode falar também. Então, como é que tá? Como é que é multi-empreendedora? Multifacetada. Como é que tá hoje em atendimento clínico ou corporativo, mais a parte do futebol? Aí, o Braves aí. Como é que é? Conta um pouco sobre esse projeto também que a gente... E o Psicoperformance. Isso, que saiu do forno. Saiu do forno. Isso. Na realidade é o seguinte, eu tive essa trajetória profissional, né, ligada a várias empresas e chegou um momento que a gente se questiona, né? Será que é o momento agora de iniciar novos projetos? Isso começou já há algum tempo, sempre fiz projetos para empresas, para clientes. E chegou um momento em que eu e o Guilherme, né, que é o meu marido e é a pessoa responsável, ele está à frente do Brave, que é uma academia de futebol aqui em Niterói. Né? Legal. A gente já está com esse negócio há quase 8 anos.
né? Tudo começou até porque... Por causa dos seus filhos, Por né? causa dos meus filhos, que são do esporte, que são do futebol, né? Os três, tanto o Iago, a Lorena e o Lucas, todos eles são desse meio. E isso Inclusive, tudo... tu me mostrou o gol que seu filho fez agora na Champions League, hein? Champions League, olha aí, elite aí. da Ásia, né? Isso foi muito bacana. Tudo começou com eles e a gente começou a empreender com a Academia de Futebol. A gente tem um parceiro que hoje ele tem uma área enorme e ele tem um clube estabelecido. Hoje não, já tem um clube estabelecido há muito tempo, na Flórida. E a gente toma conta do núcleo aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói. A gente trabalha também pelo esporte, pelo futebol, a gente trabalha com intercâmbios, onde a gente cria showcases, cria intercâmbios tanto de futebol quanto intercâmbios voltados para a parte cultural. E a nossa escola de futebol, a nossa academia, ela não visa apenas o ensino do futebol. A gente também ensina a cidadania. Então, sempre que a gente pode, a gente está presente com os pais, com os meninos, ensina o que é possível, o que não pode, quais são os seus limites e por aí vai. Trabalho físico e a mente. Físico e mente. E aí, o Psicoperformance, né, que é outra empresa que a gente também trabalha, né? A Psicoperformance é uma empresa voltada para desenvolvimento humano, saúde e bem-estar, para organizações. Então, por exemplo, você tem o seu negócio, e aí pega um pouco o que o Felipe trouxe, né, da necessidade. O empreendedor pequeno, médio, enfim, ele precisa desenvolver, ele precisa recrutar bem, ele precisa desenvolver quem já está ali, porque o aprendizado é constante. Tudo muda o tempo todo no mundo do trabalho. Então, Psicoperformance vem para entender a demanda da empresa, né, do cliente, e montar um projeto que faça sentido. Então, esse projeto vem desde um recrutamento e seleção, por todo o histórico de vida, até uma mudança cultural que seja necessária, uma mudança de estrutura. Vamos treinar a liderança, vamos entender qual é a nossa marca, enfim. A gente trabalha com isso. Legal, muito bom, muito bom. E dando toda essa introdução, né? Após toda essa introdução que é importante para alinharmos o assunto que a gente vai falar hoje, né? O podcast aqui existe para falar com empreendedores e cristãos, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer assuntos que vá clarear, né? Clarear, te inspirar. Inspirar. Trazer uma reflexão. Exatamente, exortar, se for o caso. Né? E eu acho que é o episódio de hoje. E aí, a gente estava pensando aqui, conversando nos bastidores, perguntando, o que a gente vai falar, o que a gente pode falar, o que a gente pode trazer luz para a mesa aqui para a gente discutir a respeito. E aí veio o tema da teologia da prosperidade. E aí? É um tema polêmico, né? A gente estava falando aqui, mas que tem muitos vieses e a gente quer trazer um pouquinho esse tema para a mesa, para ouvir um pouquinho o que a gente pensa, o que a gente enxerga, o que a gente vê. Exatamente. E a gente estava falando aqui nos bastidores, eu vou comentar, que tudo isso tem muito a ver com percepção. Percepção tem a ver com pessoas. E nada mais interessante do que trazer uma pessoa que entende de pessoas, uma psicóloga, uma estrada aí, autoridade para falar de pessoas. Entende de pessoas, para também trazer a tua opinião, trazer, né, a tua vivência, o que você já viu, o que você enxerga. Enfim, então a gente vai falar um pouco, trazer aqui, né, um pouquinho sobre tudo isso. E para começar, né, o nome já diz, Teologia da Prosperidade. O que é prosperidade? Vamos botar na mesa aqui. É isso aí, né? Porque, o que é prosperidade para a Yasmin? O que é prosperidade para o Felipe? Quem quer começar? Não precisa brigar. Posso? Assim, eu acho que... Já vou começar com a polêmica. Vai. No popular é ficar rico. No popular é ficar rico. Tu acha que prosperidade... No popular é ficar rico. Quem concorda comigo aí? Né? Fala prosperidade, a pessoa já pensa em quê? Óbvio, né? O cérebro quer esqueci o nome. Economizar energia. Tu já vai pensar logo... Pá, riqueza. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Mas assim, até o nome riqueza, não necessariamente
tem a ver só com dinheiro. Né? Riqueza e prosperidade andam ali juntos. Dinheiro é dinheiro, riqueza pode ser também acúmulo de dinheiro, mas não necessariamente só rico, né? Saúde, riqueza de saúde é sensacional. E prosperidade. Então vamos lá. E aí? A prosperidade, no meu entendimento, a prosperidade ela tem o cunho. Pode ter cunho material e tem a prosperidade de outras coisas que não necessariamente são materiais. Então, aí vem a prosperidade onde você tem uma família. Você multiplicou, você se tornou próspero, passando para a tua família uma série de valores. Boa. Né? Sua família prosperou, cresceu dentro dos seus valores, então você já se torna... aquilo aí. Então, é uma prosperidade. Você é saudável, você pratica o seu esporte, você tem a sua saúde ali em dia, né? E você mantém a saúde com a qual você nasceu, você tem a prosperidade você é próspero, também, você é próspero. Você tem objetivos pessoais que não necessariamente passam pelo lado material. Outra forma de se tornar próspero, alcançando os seus objetivos para e passo. E tem sim a prosperidade material, financeira. Porque trabalhamos, porque desejamos, porque precisamos, né? Sim. Também ter E merecemos. Boa. Mas é interessante isso que você trouxe. E aí já, né, saindo da brincadeira que a prosperidade no popular é grana, dinheiro, mas entrando nisso tudo que você falou, eu comecei fazendo essa brincadeira que no popular e coisa e tal, porque é o que o Eric falou. Às vezes a gente quer economizar energia, foca em alguma coisa e vai. Quando você começa a abrir esse leque aí de coisas, uma coisa que é interessante pensar é que só o fato de você ter exposto essas questões já me leva para uma posição de refletir sobre isso que você falou. Porque muitas das vezes, isso que você falou, por exemplo, você falou assim, prosperidade é ter saúde, por exemplo. Eu, Felipe, nunca passei por uma situação de não ter saúde ou ter uma saúde muito debilitada. Nunca passei por isso, eu pessoalmente. Então, nunca tive essa experiência, então, naturalmente, nunca tive essa percepção. E aí, quando você fala assim, mas ter saúde é uma forma de ser próspero na área de saúde. Eu não tive essa percepção direta, Isso acontece com muitas pessoas em muitas áreas. Muitas. E aí, eu me fiquei pensando no seguinte, cada um tem uma percepção sobre coisas, de uma forma geral. E quando a gente entra na área de prosperidade, quando eu brinquei que tem a ver com grana, porque uma coisa é fato. A maioria das pessoas tendem, até porque precisa, né? E dinheiro é uma coisa natural também, não tem nada de errado nisso, a pensar e tender a pensar nisso. Mas quando a gente sai da posição de, tira o dinheiro... Se a gente for falar sobre tudo, menos dinheiro, e agora? Aí a gente fica reflexivo aqui agora. Vira um momento de reflexão. Porque eu falei assim, nunca pensei nisso. E até a interpretação da teologia da prosperidade... ela pode causar algumas polêmicas, né? Porque as pessoas, quando elas não têm a clareza do que é a prosperidade, elas podem enviesar esse entendimento. Boa. E aí complicar todo um conceito do que é a real prosperidade, né? Então... Para mim, assim, o que é prosperidade? Eu, Eric, não é Felipe, não é Yasmin. Eu, Eric, ter tudo aquilo que eu preciso... para viver meu propósito. Pronto. Boa. Excelente. É a tua forma O que eu preciso? Mas aí você foi mais fundo ainda. Boa, mas boa. Prosperidade. Não, eu digo foi mais fundo ainda. Porque tem gente que precisa de muito dinheiro para viver e exercer o propósito, porque precisa de dinheiro para ter um espaço, para, né? A pessoa de repente tem uma ONG que ajuda pessoas e ela precisa de dinheiro, gente. Sim, claro. Todo mundo que é empreendedor sabe que as portas estão abertas porque entra dinheiro e sai e a conta fecha, às vezes não fecha, né? Mas a real prosperidade é cada um ter aquilo. Cara, eu sou próspero. Tudo que eu preciso para viver e exercer meu propósito, cara, eu tenho. Sim. Tenho saúde, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho amigos, eu tenho dinheiro. E aí? Cara, eu quero botar um fogo no parquinho de novo aqui. Bora. Porque agora me ocorreu uma coisa com isso que você falou. Não vou aprofundar, mas você falou sobre propósito, e aí isso leva as pessoas a refletirem
O tema hoje não é falar de propósito, a gente já falou disso aqui algumas vezes. Aí, tudo bem, você continua, só para não perder. Foi o que você estava falando nos bastidores sobre Paulo. Exatamente. E a gente vai entrar nisso aí. Tá, boa. O que eu ia comentar basicamente é o seguinte, sem enviesar no propósito, mas se a gente falar de propósito, vai levar as pessoas a refletirem sobre isso, ponto. Sobre o teu propósito, sobre o que... Só que aí entra num ponto, e eu queria perguntar para a doutora, se ela quiser comentar mais e até enviesar para algum lado, a dificuldade que as pessoas têm de refletir sobre a ideia de propósito. Não vou nem entrar no, sabe ou não sabe. Muita gente não sabe ainda, né? Na verdade, até na reflexão em geral, realmente. Porque muitas das vezes a pessoa está no piloto automático, ponto. Não faz questão de fazer uma reflexão um pouco mais, né, robusta sobre nada na vida, ponto também. Quiçá sobre propósito. Né? O propósito é, cara, trabalhar, levar leite para dentro de casa, sentar na televisão e acabou. Aí você fala assim, mas se não tiver dinheiro... Cara, mas tem saúde, não, mas aí não me interessa. Pô. Então, e aí me vem a pensar o seguinte, o quanto isso é saudável para as pessoas ou não é saudável, ou quanto isso vem de uma questão assim, não sei se cultural, ou de algo que a gente vive... Porque como você estava falando de Paulo, fazendo um paralelo aqui... fala de Paulo. Fazer um paralelo do seguinte. Paulo vivia uma situação... Rico. Ele era muito rico. Grana. Materialmente falando, Paulo tinha absolutamente tudo que qualquer um desejaria. Fariseu dos fariseus. Exatamente. E não era só grana, dinheiro. Era poder. Era poder. Status. Então, ele tinha tudo que qualquer pessoa que gostaria não de ter, entende... né? O real sentido, né, da prosperidade, como a gente entende, como dentro de uma questão mais cristã, dentro do que a Bíblia prega, ele já estava ok, ele tinha tudo. Ele se sentia preenchido? Uau! Não. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E aí, ele é o quê? Ele sente um fogo dentro dele que faz com que ele abra mão... De tudo isso. Tudo, do que poder. aos olhos dos outros, né? Seria como assim? Era o ápice. Eu quero isso, o cara larga isso. É isso. E aí ele larga mão do quê? Do poder, do status. Ele larga mão das posses materiais, dos bens materiais, e ele segue um objetivo que era o levar a palavra o mais longe possível. Né, e perenizar essa palavra. E ele realmente... Foi próspero nisso. Foi próspero nisso. Sim. Realmente, Paulo... Talvez um dos mais prósperos. Talvez um dos mais prósperos. Aos olhos de quem é puramente materialista, vai olhar para Paulo e vai falar, nossa... Uau, caramba. Que doideira. Fracassou. Né? Fracassou. Mas você... entendendo o que o motivava, entendendo o que movia aquele homem... você sabe que ele efetivamente atingiu o que ele queria. Então, por isso, Felipe, quando você traz, né? Poxa, o que é? Como é que você fala sobre prosperidade para uma pessoa que acorda às 3 da manhã, pega 4 ônibus, 4 conduções, 4 veículos diferentes para chegar ao trabalho, trabalha 14 horas, chega em casa, os filhos estão dormindo, para ganhar X. Nem entra o quanto. Né? E ele pode reproduzir algo que o pai, que o avô, que a mãe, né? Pode ser que seja um pouco mais complicado a gente mostrar que a prosperidade vai além do bem material. Ou não. Pode ser que essa pessoa consiga ter um nível de compreensão muito maior do que alguém que tenha jatinho, do que alguém... né? Então, assim, o ser humano ele é muito complexo. Para você cuidar da pessoa, não adianta você conhecer o teu paciente ou aquela pessoa, ou o teu colaborador, gente. Né? Para você entender aquela pessoa, você tem que se aprofundar. Você tem que saber quem ele é, de onde ele veio. Né? E hoje as relações estão muito rasas. Né? Então... E, na verdade, quando você fala isso, me traz aqui, me remete à questão de que, não saindo dessa ideia... Quando a gente falou de Paulo, eu queria falar, na verdade, sobre a ideia de... Se a gente for trazer aqui para a mesa esse tema prosperidade,
não posso falar de dinheiro? Não tem a ver com grana? Tenho que falar. Tem. Porque assim, eu fui radical no começo quando eu falei assim, não, é sobre dinheiro. Não, então não é. Aí a gente começou a enviesar por uma série de outras coisas que você falou. Mas quando a gente vai pro dinheiro, às vezes não, muitas vezes vira um problema. Por questões sociais, por influência, por questões que a gente vê... Culturais. E aí, culturais, a gente... Enfim... Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Não. Porque a gente fica divagando aqui, entendeu? Não, mas é verdade. Se você para pensar, culturalmente falando, e a gente não está falando do indivíduo que tem ou não tem a cultura no nível... Não é isso. A gente está falando que nós fomos acostumados a interpretar que o dinheiro era o quê? Sujo. É sujo. Né? Aí é crença. A gente vai... vamos... Como você recebeu, escutou, viu, sentiu dos seus pais. Mas tem muito a ver com isso. E aí, Muito. ou na escola, onde você... No seu ambiente ali. E aí, como você vai... Aquilo vai... Uma criança, ela vai... É uma esponja, né? A criança vai é uma absorvendo e vai crescendo com aquele viés... Com aquele pensamento que não, porque dinheiro, vai olhar um cara com carro e falar assim, é ladrão. Né? E aí bem acabou. vestido. Roubou, porque Então, aí começa as tocaram num crenças. tema que eu acho que é fantástico, eu acho que a gente pode caminhar, tentar falar um pouco mais sobre isso, porque isso é uma realidade, principalmente nas igrejas, vamos colocar assim. Sim. A gente chega em igrejas que são muito simples, com pessoas muito simples, e a gente chega em igrejas que são mega igrejas, com mega estruturas, com pessoas que têm recursos financeiros, e ambas são igrejas, ambas falam de Cristo, mas você vê muitas das vezes essa diferença, e aí numa igreja prega a ideia do você pode mais, você vai avançar, e independente de se você pode ou não pode, aí é uma questão talvez mais individual, uma questão até realmente do momento de vida de cada um, porque é uma questão financeira, mas muitas das vezes tem igrejas que batem mais nessa tecla, e tem igrejas que muitas das vezes, aí é um pouco polêmico isso, fala justamente o contrário. Bate muitas das vezes justamente no contrário, de a gente tirar o foco do dinheiro, tirar o foco disso. E, cara, chega um absurdo a gente ouvir de que isso é pecado, você tem que ter o suficiente, é isso aí. O resto pra viver. É isso aí, o resto você tem que entregar pra caridade, pra igreja. Tem que ser humilde. Tem que ser. Aí confunde a ideia da humildade. Você pode falar com simplicidade, né? E aí, humildade versus simplicidade. Fala um pouco sobre isso tudo. Isso... Essa percepção, porque isso é percepção, né? Isso é percepção. E assim, quer queira, quer não, como vocês disseram, criança é uma esponja, né? E aí a gente pensa, você volta na história. A gente precisa entender a história. E tá lá atrás. E tá muito lá atrás, gente. A história não começou há 10 anos. A história começou há muitos e muitos e muitos séculos atrás. Onde só um pequeno grupo detinha o quê? Conhecimento. Caraca. E eles detinham o poder sobre o povo que não tinha acesso ao conhecimento. Eles não compartilhavam isso com qualquer um. Não. Sabe por quê? Porque quando você não compartilha o conhecimento, você é visto de uma maneira diferenciada pelo povo, né? Mais simples. Povão. E o povo começa a entender aquela pessoa como alguém que é inatingível. Então, eles se escondiam através do conhecimento e do poder. Poder financeiro. E aí, isso não é de hoje. Isso não é, gente. Isso não começou hoje. Então, se você olha para a história, a gente vem, principalmente os países que foram colonizados, a gente tinha que cultura? Né? Nós estamos aqui, a terra era nossa, fomos explorados, fomos colonizados, nossas riquezas saíram. Estou falando do Brasil, estou falando de uma maneira geral. E isso acaba, gente, passando, sabe? É um inconsciente coletivo, e passa. Tá isso geração para geração. É geração para geração. E você começa a entender como normal você ser humilde. A distorção do que é ser humilde. O ser humilde passa a ser... Não ter recursos, não ter... Chega ao não merecimento. Caraca. Né? Então, assim, eu preciso ficar aqui porque, assim, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta, eu não posso dar minha opinião
porque quando eu dou a minha opinião, eu posso chatear o Eric, o Felipe, e aí eles podem não ser, né? Não quero mais ser... Meus amigos. Meus amigos, e por aí vai. Então, assim, acaba que cria uma confusão mental na gente. Eu acho que todos nós, né, temos crenças, que são crenças que são crenças que nos impulsionam e outras que nos paralisam. Sim. Então, assim, quando a gente fala da questão da teologia da prosperidade, a gente precisa discutir mais isso, né? Porque isso começou há muito tempo como algo errado, o ter dinheiro, né? E tinha um objetivo de pregar essa ideia, claro, né? Que é o que tem a ver com o que você falou, porque eu ia trazer, na verdade, eu ia botar na mesa o seguinte, falar sobre, e aí? Beleza, sou cristão, sou, né, seguidor de Cristo, então eu não posso ter dinheiro? Claro que pode. Eu só posso ter outras prosperidades porque eu tenho que ser uma pessoa humilde financeiramente. E aí entra nessa ideia que você falou, que a gente vê, né, muitas das vezes essa guerra por trás dos panos, mas fulano fica pregando a teologia da prosperidade. Mas aí muitas das vezes você também vê um certo exploração em cima disso. Ah, sim. Que não é uma... Ainda assim também não é uma exploração de agora também. Não. Talvez seja como é que é? Outra cara ou outras roupagens. Outras roupagens, tá. De coisas que já acontecem há, sei lá, séculos. Séculos. Porque assim, se prega muito hoje, se você não for generoso, você não vai se tornar próspero. Sim. E aí, tipo uma indução, se tu não der, por que tu tá dando X? Lembra que a gente... Se você... mas não, você é empresário, você pode dar 5X. É isso. E aí vai enviesando para um caminho, né, que não é bacana. Não, e se você vai para o meio de igrejas, onde você tem uma pessoa, uma figura, muitas vezes um líder, um pastor, enfim, independente, mas alguém que esteja numa posição de liderança, uma posição de fala. E essa pessoa tem ali a admiração daquele público, enfim... E o que aquela pessoa fala, de alguma forma, é a verdade. Pronto. E quando essa pessoa percebe que ela tem esse poder e ela pode usar isso para manipulação, cara, isso acontece, a gente sabe que acontece. Isso acontece. Aí é que entra, eu acho que, não sei a palavra que eu posso usar, que a gente começa a distorcer algumas coisas sobre prosperidade de forma intencional. De forma intencional e para benefício muitas vezes próprio. Né? Próprio porque você está à frente de um grupo... De um ministério. De um ministério e é benefício próprio, porque você é o primeiro homem naquela escala. O que você fala é a verdade. O que você fala é verdade, porque ali você representa tudo que mexe com o nosso imaginário. Você representa o poder. Você dá exemplo de como você começou lá atrás e quem você é hoje, a tua trajetória de sucesso. Caraca, isso é forte pra caramba. Isso é muito sério, gente. Por isso que muitas pessoas que desenvolvem, né, o dom da oratória, isso é perigoso. Né? Dependendo de como você utilize isso, você pode fazer pessoas... efetivamente crescerem, prosperarem, sim, ok. Porque você influenciou elas. Porque você influenciou positivamente, aquelas pessoas tinham um conteúdo que... Mas você pode fazer com que pessoas que não tenham nem o sustento para si e para a família efetuarem algumas doações ou algumas ofertas, que é o nome que a gente utiliza... Sim, sim. Que sejam além das suas posses e tragam problemas. E entrar em situações problemáticas na vida por conta de ser influenciado por algo. Cara, você falou algo que é forte. Se a gente entrar para explorar isso, eu fiquei pensando aqui, cara, que você vê que é roupagem de uma técnica ou de oradores, porque se olhar para a política não é diferente. Você pega excepcionais oradores, manipulam massas e no final... Se você entende o que diferencia bons políticos de maus políticos, normalmente é a intenção do cara. É só a intenção. O cara entende que ele, agora, tô no poder, então eu posso manipular para benefício próprio. E aí não é diferente, porque esse mesmo político, aí agora saindo da política, ele vai para uma igreja
E ele diz assim, não, agora eu sou o líder, eu sou o canal, o acesso a Deus. É isso. E aí ele manipula. Aí tá se Isso é muito achando, tá sério. se achando no Antigo Testamento, que é o Isso. profeta que fala com Deus. É isso. É o único que fala é o com único Deus. que fala Sim. com Deus. E aí, na verdade, a gente, cara, vai para uma situação onde a gente, sim, tem uma população, pessoas que têm necessidades físicas, psicológicas, né, sociais, e precisam ou desejam estar dentro daquele contexto ali onde aquela pessoa faz parte de uma liderança. E aí sim, vamos lá? Eu fiquei pensando, na verdade, eu ia falar, não falei. Você vê isso em técnicas de venda. Muito. Você vai para esse mercado digital hoje em dia, as mesmas técnicas usadas nesses mercados digitais, muitas das vezes são usados dentro de instituições religiosas, que o cara, como é que dizer, no mercado digital ele faz um upsell, Sim, sim. e aí você vai numa igreja e o pastor também faz, pô. Upsell. O pastor também faz. Você não pode dar mais? É. Deus está olhando pro teu coração. Isso. E aí entra um conflito de que não tem a ver com você. E a ousadia? E a ousadia. A ousadia. Você Segundo precisa ser Timóteo ousado. 1,7. Deus não deu espírito de covardia, mas de Cara. poder, amor e equilíbrio. Cadê o Cara. espírito de ousadia? E isso é E a Só que fé? ele deu o quê? Poder e equilíbrio. Poder e equilíbrio. Então, Exatamente. E aí você tocou num ponto que é interessante, porque não tem a ver, ou não existe uma regra, né, que vai dizer que você trabalhar a ideia do dinheiro na igreja seja errado. não, claro que não. De o cara ser ousado e, cara, não, eu vou contribuir mais, eu vou Até fazer. porque as igrejas hoje, né, são instituições que vivem de doações. Das Sim. ofertas. Das ofertas. E não é esse o ponto de ser Não. ou estar errado. Mas você está também consciente, aí eu acho que talvez seja uma cerejinha no bolo, né? Que a gente estava falando no começo, que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de levar você para um ponto de reflexão, de você estar consciente de que, cara, o errado não é o contribuir ou deixar de contribuir, ou ir além ou não ir além, mas de você estar consciente de que, cara, eu estou fazendo... O certo não é contribuir ou deixar de contribuir. O certo é eu estou indo além das minhas possibilidades. Então. Eu estou fazendo algo saudável. Para minha família. Para minha família Mas ou para... hoje, Enfim. mas hoje, num tempo onde sede não é nada, né? Eu acho que Imagem é tudo. Imagem é tudo. Sprite, assim. para quem nunca viu o comercial do Sprite. É, isso aí. porque hoje a imagem, o que eu passo, nossa, eu tô ali tirando fotos incríveis, eu sou perfeita, tenho uma família perfeita, eu tenho, porque o Instagram e outros tantos meios redes sociais, Sim, enfim, não o comunicação. Instagram, né? Mas redes sociais, meios de comunicação, eles fazem o quê? Eles permitem que a gente mostre o que a gente gostaria. Sim. Então, Sim, é caraca, muito verdade. um mundo de superficialidade. Sim. Então, eu entro numa competição, muitas vezes essa competição é desleal, porque eu quero ser fulano de tal, eu quero me vestir como tal pessoa, eu quero ofertar como tal pessoa que está sentada ao meu lado. Eu vejo o quanto ela está ofertando ali, Eu fazendo quero fazer Pix. igual porque eu quero fazer parte daquilo. Eu preciso fazer parte daquele grupo. Aquele grupo, para mim, tem um grau de importância. Então, eu faço o impossível. Eu peço empréstimo para estar ali no domingo com o melhor carro, com a melhor roupa. E aí mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Se você pega alguém que hoje vive esse mundo da superficialidade, onde a gente é assolado todo o tempo com isso, essa pessoa ela não vai ter o discernimento, o equilíbrio para tomar uma decisão. Ela vai fazer o que ela não pode. E você pegando um líder, e aí, gente, é um líder religioso, é um líder dentro de um consultório, enfim, não importa. É um líder social dele, pode fazer um estrago grande, sabe? Tem muita gente precisando se equilibrar, tem muita gente precisando retomar o que ele é, a essência. E aí a gente voltando, quando você olha o que na Bíblia está escrito, o que a Bíblia diz?
né? Que nossas mãos serão preparadas para receber as bênçãos, a prosperidade. Mas, então, e prosperidade não necessariamente... Não só. Não só. Né? A gente tem que ter os valores, Sim, a gente sim. tem que viver bem. Sim. A gente merece. Então, a gente tem que entender que, sim, é merecimento. Se eu me esforço para aquilo, se eu estudei, se eu trabalho, se eu busco, eu tenho merecimento ali. Eu me esforcei para conseguir aquilo. Então... Você trouxe na verdade, você trouxe uma palavra, uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei bem interessante, que é sobre, voltando no assunto dinheiro agora, muitas das vezes eu sou empresário, agora eu sou cristão, ou me converti, né? Eu lembrei de um versículo aqui. E aí agora eu sou abençoado porque eu estou com Cristo e eu preciso enriquecer. E aí vem aquela coisa do eu preciso enriquecer porque agora eu sou abençoado, eu não estou no caminho das trevas, eu não sou pecador, e tem todo esse universo. E aí muitas das vezes cai numa questão que eu já ouvi, é terrível, de que se eu não estou prosperando financeiramente... é porque eu estou errando em alguma coisa, eu estou pecando, eu não estou sendo abençoado, Deus não está me abençoando porque algo em mim está errado. E aí começa um viés assim, negativo. Sim. Que você falou algo que é interessante sobre as nossas mãos estarem preparadas para receber. E se a gente parar para ter uma reflexão mais profunda, não faz sentido, ou não faria sentido, nem humanamente falando, a gente colocar a riqueza nas mãos de alguém que não sabe usá-las. Também. Parábola dos talentos. Nossa, parábola, exatamente. Só que, óbvio tem que estar capacitado, você tem que saber. Na verdade, isso é o que a gente já falou aqui uma dúzia de vezes, quando a gente, por exemplo, a gente tem filhos que são menores, e meu filho adora carro, mas não é porque ele adora carro que eu compro uma Ferrari ou um carro qualquer e dou na mão dele. Não tem idade. Porque ele não tem idade, ele não sabe usar. Não tem habilitação, não sabe usar, Pronto. não está preparado. E aí a gente leva... Não está nem maduro para isso. Exatamente. Às vezes você não está preparado, não está recebendo porque você não está preparado. Não está se capacitando. Mas isso é uma reflexão que você tem que aprofundar na tua vida. Aí é pessoal, é individual. No sentido de... eu tô nesse momento, e aí eu levo para dentro da igreja, como você falou, que muitas das vezes a gente chega lá, eu quero parecer com o momento, com o movimento, eu quero estar em todas as rodas, ou então... E aí a reflexão que às vezes a gente não faz, né, estando nesse ambiente, é: eu tô preparado para esse ambiente? Para esse círculo? Eu estou nesse momento, porque... muitas vezes é momento de vida também, né? Claro. Eu estou vivendo um momento que eu não estou bem financeiramente estruturado, estou me organizando. Eu estou no momento... Aí a gente estava brincando em algum momento falando aqui sobre, cara, eu não sou... não estou falido, mas também não sou milionário. Isso. Tenho uma vida confortável. Mas, cara, se eu colar com o Flavinho aqui, ele, vou mandar no meu jatinho aqui e tal. Eu falei, Flávio, eu não estou de jato, né? Eu não estou nessa. Mas eu aceito o convite. Mas se eu entro nessa loucura de que não, para eu andar, eu quero andar com o Flávio, e para eu andar com ele eu tenho que aparecer. Aí não. Aí é uma loucura. Aí eu não percebi que no momento que eu tô, o que eu preciso, quem eu sou, ou o que eu preciso fazer, eu não estou preparado para isso. E aí, entrando num viés desse que você falou, de estar ou não preparado, se foi você que falou que eu não sei. Foi. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente olha para isso? Como é que a gente se prepara? Porque isso é uma coisa assim, para quem tá ouvindo a gente também nesse bate-papo nosso aqui, cara, legal olhar tudo isso e ver que tem muita coisa boa e muita coisa ruim nisso tudo. Mas como é que eu me posiciono nisso? Como é que eu olho para tudo isso e falo, não, peraí, como é que eu me equilibro nisso tudo, sacou? Tem a ver com propósito? Tem a ver com, eu tenho que ficar refletindo em tudo que eu faço? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que saber quem você é e o que você deseja. Assim, quem eu sou, né? O que eu desejo. Eu preciso me preparar para alcançar isso de uma forma orgânica, de uma forma boa. Natural. De uma forma natural. Constante. Né? Eu preciso da constância, né, de ações para eu atingir meu objetivo. Agora, se você vai ficar aqui parado, sonhando. E não né? fazer nada. E sem ação, assim, você quer chegar onde? Você criou o teu planejamento de onde você espera chegar? Então, o que falta muito, assim,
Eu vejo até na educação né, que é passada para os filhos, que atende adolescente, enfim. Quando você para pensar como é que você está educando seu filho, você tem que entender o que você espera, né, passar para ele. Que vivência, que experiência. Você vai ensiná-lo a pescar, né? Ou você vai, todos os finais de semana, durante a vida inteira dele, comprar o peixinho e dar a ele. Então, a gente precisa entender, fazer com que os adolescentes questionem, assim, eles hoje, muitas vezes, olham para frente e não sabem para onde eles vão. É natural também, eles estão aprendendo a experimentar o mundo. Mas se a gente puder fazer uma preparação, seja de um colaborador numa empresa, tá? Os pequenos empresários, os médios empresários, os grandes empresários, por que se preocupam com o desenvolvimento né, do capital humano na empresa? Porque você precisa dar condições, né, para que ele cresça, para que ele chegue onde você deseja. Isso pensando dentro de empresa. Pensando no ser humano. A gente precisa se questionar, sim, mas não entrar num looping incansável, incessante disso. Senão você vai estressar. Sim. Senão você vai adoecer. Senão você vai ter aí um burnout louco. O que a gente precisa é onde estou, onde quero chegar. Eu tenho os recursos para isso? Tenho todos recursos, e não são recursos financeiros só. São recursos de capacitação, compreensão, conhecimento. Eu vou fazer um comentário. Você falou agora uma coisa que eu acho que é chave para tudo que a gente está falando. Você usou a frase assim, eu tenho os recursos que eu preciso para fazer, né, enfim, alguma coisa. E eu lembrei eu já comentei com o Eric em algum momento, uma série de televisão que eu gosto pra caramba. Esqueci o nome da série, cara. Isso é porque você gosta muito, né? Não, é porque tem tempo que eu assisti já. Tem 2 anos já que eu assisti. Deve ter até novas temporadas e eu não assisti. Na verdade, na tradução é 90 dias para se tornar milionário. Não, tu já falou. Mas tá. não é, mas isso é um nome aportuguesado, né? Esqueci o nome americano. Mas que trata um pouco isso que você falou. Essa série trata do seguinte: pega grandes bilionários, americanos no caso. Se a gente olhasse para o Brasil, tipo assim, pega um Silvio Santos, pega um Roberto Marinho, esses caras que são multimilionários mesmo, donos de banco, que são caras que não precisam mais, não pensam em dinheiro mais. E aí eles querem provar o seguinte: na verdade a série ela se propõe a provar que não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com ter um entendimento que cria o dinheiro. Sim. E aí o que eles fazem? A proposta é o seguinte: eu vou te pegar, vou te... $100, né? Vou te descaracterizar, vou te levar para um lugar onde ninguém te conhece, vou te dar um carro velho, um celular com internet e $100. E você tem 90 dias para transformar esses $100 em $1 milhão, que eles falam, né? Que é o desafio, né? E aí esse $1 milhão teórico... não necessariamente é faturamento, que a gente às vezes é muito faturamento, ou dinheiro na conta, mas eles falam em criar um negócio de $1 milhão. Com valuation de $1 milhão. Valuation de $1 milhão. Mas aí traz um desafio que é interessante, que você comentou, isso me trouxe aqui, que você vê, óbvio, são vários empresários, né? Eles têm uma temporada, acho que cada temporada tem 1 ou 2 empresários. E aí você pega empresários grandes, cara, é muito interessante isso. Tem aquele cara do 10X, como é que é o nome dele? O Hang, esqueci o nome dele agora. Mas qual é Grant Cardone, não? Grant Cardone. Tem uma temporada que o Grant Cardone entra, passa um perrengue danado. Mas é interessante porque tu vê que, por exemplo, ele entende o objetivo. Ele fala assim, cara, eu tenho 90 dias, eu tenho $100 aqui. E a primeira coisa que ele, por exemplo, ele desce do jatinho particular, entra no carro velho com o celular na mão. E aí a primeira coisa que ele pensa assim, cara, $100, onde eu vou dormir? E aí ele fala assim, cara, qualquer hotel aqui dá $50. Pô, mas eu vou gastar metade do que eu tenho hoje? Então, você começa a levantar questionamentos sobre questões sobre, cara, o que eu preciso para atingir o meu objetivo? E aí, só fazendo um comentário que eu achei interessante dessa temporada, eu lembro que ele falou, a primeira noite ele resolveu dormir no carro. Dormiu péssimo. O cara acostumado a dormir em cama de rei. Dorme no carro velho, duro. E aí ele para e pensa assim, cara, não vai dar. Se eu ficar aqui 90 dias tentando viver dentro de um carro, a cabeça não vai funcionar. Eu preciso arrumar um canto.
E aí ele começa, preciso sair da, sabe, do... Então ele começa a criar algumas camadas do tipo, cara, como é que eu vivo minimamente? Cara, aí ele fala um ponto que eu achei muito interessante. Ele não alugou um quarto. Ele foi para uma loja que vendia trailers lá e tal. Eu falei, cara, eu posso vender os trailers de vocês? E se eu vender um trailer, você deixa eu morar dentro de um desses por um tempo, uns dias, uma semana? E ele conseguiu. E aí você vê, não era sobre ir lá e alugar a parada, porque o dinheiro é fácil, né? Aluga um quarto de hotel e tá tudo certo. Era sobre, cara, eu vou lá, eu posso ir lá e tentar vender um trailer? E se eu vender o trailer, o cara deixa eu ficar um tempo lá dentro? Então é sobre você ver possibilidades e oportunidades para atingir o objetivo que você quer. E muitas das vezes a gente limita o nosso campo de visão. Então, o mindset é que a gente chama de mindset, né? Mindset de crescimento. De crescimento. A gente se limita, né? Se você pega uma pessoa dessa, descaracteriza, um cara que já tenha negócios, você descaracteriza, você coloca ele com $100, ele tem um mindset. Tem. Ele já tem ali uma estrada. Ele olha... Ele já passou por aquilo, né? Muitas das vezes esses bilionários já eram pobres. Pessoas que não tinham tantos recursos e foi crescendo e, cara, isso aqui... Ele não enxerga o mundo como a maior parte das pessoas. Então, aí é uma questão de visão e aí é muito particular. E aí eu volto a dizer, tanto essas pessoas... Por exemplo, você falou, né? Um hotel custa 50. O hotel desse cara custa $1.000. Então, assim, quando a gente para pensar, tudo... o como você se preparou para atingir um determinado... Quais as experiências que na tua trajetória você teve e que fizeram com que você perdesse o medo de tentar. Porque a gente paralisa. Caraca. É verdade, por exemplo. Quantas pessoas a gente às vezes fala, pô, vamos lá fazer um podcast? É verdade. A pessoa tem medo de sentar aqui. Verdade. Todos nós temos receio, né? Óbvio. Tem gente que não gosta de falar. Mas tem gente que não gosta trava, de falar. Faz parte. E tá tudo bem. Mas não é que ela não possa. É que ela não tem esse repertório ainda. Ela não foi desenvolvida para isso. Ela não se permitiu fazer. Não se permitiu. Sabe? Então, é tudo como a gente... as experiências que a gente teve, unidas a um conhecimento que você acaba buscando... Experiências diversas, tanto experiências ruins, ambientes, pessoas. Poxa, aí vai, né? Então, se você pega, por exemplo, como é que você constrói alguma coisa? Você tem um terreno. Você precisa de terra, de cimento, de areia, de pedra, tá. Se você colocar o cimento, a areia, a pedra ali, basta. Está resolvido? Está resolvido, não. Você precisa de pessoas capacitadas para fazerem aquilo. Então, assim, quando você pensa, são muitos elementos que a gente tem que ter, né? Para que você se desenvolva. Então... É isso. E a prosperidade? Teologia da prosperidade. Eu estava falando sobre isso e, na verdade, eu ia jogar na mesa o seguinte. Então, não é pecado ser rico. Claro que não. Ponto. Pecado, não. Mas tem gente que diz que é. Não. Tem gente que diz que é. Aí é questão para manipular, para ter uma segunda intenção. Tá certo ou tá errado? Não. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso. Caramba, agora você falou. Aí, prosperidade e abundância, são sinônimos, E aí, mas o que é abundância? Não é? É só dinheiro? Excesso de dinheiro? Não. A gente falou no início. É o que a gente está falando aqui exatamente. Então, se Jesus veio para me dar vida e vida em abundância, eu reivindico a minha vida e abundância. Sim. E ponto. Por que não? Né? É o poder das... A gente vai começar. Poder das palavras. Poder das palavras. Provérbios 18, 21. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você está falando? Está te alimentando ou está te envenenando? Isso. É verdade. E aí vai. A teologia da prosperidade. É legal. Cara, eu acho bacana. Eu gosto dessa linha. Da motivação, porque tem pessoas que precisam ser motivadas. Eu ia perguntar isso. Sim, ser incentivadas. E você escutar, não, você nasceu para ter vida e abundância, que se prega muito isso. Cara, eu gosto disso. Eu também gosto. Porque eu sou um cara enérgico, incentivador. Eu gosto de motivar. Não, mas você pode. Se eu posso, você pode. O ser humano. Só que aí, se eu posso, você pode...
tem uma distância aí. Porque assim, eu tenho minhas experiências, eu estudei, eu me capacitei, eu quebrei a cara, então eu tenho meus erros, meus acertos. Então eu sou o que eu sou hoje porque eu passei por uma trajetória. Então quando eu falo para um outro que está começando a vida agora com 20 anos, que eu quebrei a cara com 20 anos, mas aprendi muitas coisas, é para incentivar ele que ele pode chegar onde eu tô hoje, né? Não tô onde eu gostaria, mas eu tô no caminho, mas aquele pouco que a pessoa não tem nada e já vai começar a ter, cara, isso é bom. Não, isso é E ótimo. encurtar. Então, quando a gente fala assim, da teologia da prosperidade, né? Você que está ouvindo aí, mas se você já recebe esse tema com um olhar meio assim, então porque você de repente não teve experiências boas, mas não necessariamente isso é ruim. Não, isso não é ruim. Eu penso exatamente assim. Como é que você tira alguém, por exemplo, que está numa situação à beira de uma depressão, falando coisas ruins para essa pessoa? É verdade. Então, você precisa resgatar essa pessoa. Exatamente. Você precisa mostrar que é possível. Claro que tem todo um arcabouço clínico que a gente não está aqui na mesa para discutir. Sim. Mas você pode criar uma situação muito ruim se você começa a pregar de uma forma negativa coisas, né? É muito mais fácil da pessoa absorver, não é você pregar algo, dizer algo impossível para aquela pessoa atingir. A gente precisa começar a falar para as pessoas sobre, sim, a prosperidade, mas de uma maneira que se encaixe na vida dela. Aí é o que eu falei no início. E é discernimento. Propósito é tudo aquilo que você tem, ou precisa ter, ou precisa para desenvolver seu propósito. Claro. Para você cumprir, exercer o seu propósito. E cada um tem um propósito. Sim, e a prosperidade... E a prosperidade tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, assim, não é... E aí, quando você fala da questão do ser rico, não é bom e tal, a gente volta nos conceitos anteriores, onde você tinha um pequeno grupo que detinha os valores e tal, e queria mais, era que o povo não tivesse nada. E aquele pequeno grupo era um grupo, muitas das vezes, malicioso, mal, Claro. que fazia o mal. E aí a pessoa, não era questão de ter ou não dinheiro, mas para se manter aquele poder e status, o que estava, vamos dizer assim, na posição menos favorecida, via aquilo como ruim. Claro. O fato de aquela pessoa tem e não faz o que, não ajuda, ou não faz o que é bom pra gente. Então, quem tem não é bom. Eu quero continuar sendo uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa do bem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, e também tinha isso. Como eles eram ruins, eu não quero ser aquilo. Aquele não é o meu modelo. Eu quero ficar... E assim, a gente precisa entender que, muitas vezes, o nosso exemplo, ele arrasta muita gente, né? Se forem exemplos bons. Quando alguém olha para vocês hoje, as pessoas olham para vocês, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm seus negócios, pessoas que, né, transitam bem nos ambientes, pessoas que, enfim, têm sucesso, são pessoas prósperas. Mas essas pessoas que julgam vocês, quando olham que vocês são pessoas prósperas, será que elas viram todas as noites mal dormidas, todo o dinheiro que vocês investiram em algo que pode ter dado errado no meio do caminho? Sabem da trajetória... Algumas. Sabem da trajetória de vocês? Não. Se tira uma fotografia. É verdade. E pronto. É próspero porque herdou do pai, herdou de não sei quem, né? Já nasceu rico. Mas é interessante isso, que aquela fala que de vez em quando a gente traz aqui para a mesa também, a gente vê os grandes milionários, pessoas muito muita grana, dizer que não é sobre ser milionário, é sobre se tornar aquela pessoa que, por consequência, conseguiu administrar todos aqueles recursos, né? Então, isso fala sobre a trajetória, né? É isso, é sobre a trajetória sempre. Eu não peguei, acordei... Tanto é que existe o histórico comercial aí, que diz que a maior parte das pessoas que ganharam na loteria não são mais milionários porque torraram tudo, porque não sabem trabalhar o recurso, não sabem usar. Então, sobre ter o... E, cara, interessante porque não é sobre só o recurso, né? Agora, saindo do dinheiro, e aí falando de prosperidade de uma forma mais ampla, por exemplo, eu quero ter muito poder. E a pessoa não sabe lidar com isso também, não se preparou, não tem um background. O que normalmente pessoas que não tiveram uma trajetória para chegar lá, que foram colocadas no poder, acabam fazendo? Fazem tudo errado.
poder inebria, né? Então, o poder te dá a falsa sensação de que você pode absolutamente tudo sobre todos. Isso é falso demais, isso é Mas é distorção. algo que tem a ver com essa pseudo-preparação que a gente está Tem. falando, de que, cara, você não teve uma jornada para chegar onde você chegou. Não criou casca. Não criou Não. casca, não passou pelo que tem que Não. ser passado para se transformar naquela pessoa. Corporativamente, né, quando a gente pensa, a gente fala assim: fulano está sentado numa cadeira que é muito maior do que ele. É verdade, tem isso, né? Nesse caso. E tem pessoas que chegam, estão tão preparadas que sentam em cadeiras que começam a incomodar porque elas já estão maiores do que aquelas cadeiras. Então, quando você para pensar nisso, corporativamente, né, de forma empresarial, você vê que muitas vezes tem a preparação técnica, que é muito importante, mas também tem a vivência no cargo, a vivência em cargos similares. Né? Então, toda essa preparação te leva a ser próspero ou não. E quando você fala, né, às vezes você entrega riquezas nas mãos de pessoas que não sabem administrar e perdem tudo. Tem parábola também sobre isso. Né? A gente tem. Dos talentos você também. É uma, É né? uma. Então, quando você coloca na mão de um que botou 5, né? 3 e 1. De repente, você entregou um na mão de alguém que tem a capacidade de colocar ali 7, 10, 1000 vezes mais. E você entrega recursos muito importantes nas mãos de pessoas que elas vão destruir os valores. E aí, volto a falar, recursos, empresários, né, pessoas que tenham seus negócios. Quando a gente fala de entregar recursos que são tão importantes nas mãos de pessoas que não estão preparadas, a gente também tem que pensar nos recursos humanos que vocês têm. Então, assim, recursos pessoas. Verdade. Se você entrega aquelas pessoas nas mãos de líderes mal preparados, que prosperidade você vai esperar da tua empresa? Ah, não, mas ele é meu amigo, eu não quero mexer com ele neste cargo, porque, cresceu comigo. Então, falando de prosperidade, né, de uma maneira ampla, levando para os negócios de empreendedores, empresários, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de pessoas dentro das empresas. Quando você entrega recursos. Sim. Olha, você tem aqui um recurso, Eric e Felipe, e você tem esse orçamento para você utilizar no ano. Se aquela pessoa for mal preparada, ela vai utilizar de uma maneira muito ruim, fazendo coisas que não fazem sentido para o crescimento daquela empresa. Então, assim, aí a gente vai ampliando o conceito da prosperidade para outros campos. Voltando só no ponto da teologia da prosperidade. Boa. No sentido de onde surgiu esse termo assim, que às vezes vira guerra, né? Falar, não, mas fulano só prega a teologia para prosperidade. E às vezes vira uma rixa, né? De que não está pregando a Bíblia porque está pregando a teologia da prosperidade. E também acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu concordo com você quando você diz, eu gosto dessa ideia. Sim. Porque isso é o quê? Uma filosofia? Isso é uma forma de pensar? Não, cara, na verdade tá escrito. Tá escrito, né? Todos esses versículos, inclusive a gente pode trazer uns aqui para a mesa, tá escrito. A questão é como você utiliza esse versículo na hora da pregação, na hora, né, do culto. E qual viés você vai levar? Porque, assim, é uma linha tênue para você, né, jogar para um lado que é realmente o que está escrito ali no texto, fazer a exegese do texto, ou você enviesar ali para uma parte que vai te beneficiar. Sim, é verdade. Isso daí e agora, aí que tá, mas aí quem tem a sabedoria, ou quem sabe, conhece, lê a Bíblia, entende ali o que está escrito, busca esse conhecimento diariamente. E não é livre interpretação. Exatamente. E aí você vai ter sabedoria para entender que, não é bem assim não. E isso da teologia... Quem não estuda, não pratica, não lê,
e fica só escutando o culto de domingo, Aí pronto. entendeu? Mas agora ela tocou num ponto que é interessantíssimo, vale a gente trazer para a mesa, que não é livre interpretação. Não, Não exatamente. pode. E aí vê o ser, que que você entendeu. É isso. Não pode ser. Não é né, sobre gente? o que eu entendi, pura e simplesmente. É sobre o que essa mensagem quer me transmitir, me passar. E aí o que eu tenho que buscar é esse entendimento, né? Exatamente. Por exemplo, quando você pergunta qual a raiz da teologia, né, Ok. da prosperidade, ela começou no século XIX. A gente estava discutindo sobre isso. Começou lá no XIX, chegou ao Brasil nos anos Década de 70, você falou. mais ou menos. E aí há uma... Não, e tá escrito há uma 2000 anos, né? E está escrito há 2000 anos. Então, assim, alguém... Né, se você para e pensa, ali, né, naquele livro, Uhum. né, que poucos leem, ali a gente tem ensinamentos valiosíssimos. Exatamente. A gente tem direcionamento de vida. De tudo. A gente tem, assim, um preenchimento do espírito com tanta coisa boa ali. Só que aí existem aqueles que dão as livres interpretações e enviesam para locais que vão ter benefícios próprios. Então, a gente também tem que parar e ter muito cuidado quando se fala da teologia, da prosperidade, para a gente não generalizar Exatamente. as lideranças religiosas. Como que, toda profissão, poxa, claro, não pode. tem pessoas boas e Boas pessoas De má intenção. que manipulam. E é isso. E é isso. E, assim, eu acho que é uma boa forma até da gente... É um assunto que é grande. Aham. Né? Então... Não, eu acho que nesse ponto que você falou é fantástico de que não é livre interpretação e essa interpretação é o que a gente tem que buscar. É isso. Esse entendimento, né? Eu curto. Eu gosto de curto chegar também. no culto e... você pode. Cara, mas- eu posso que a Bíblia diz que eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho que a Bíblia diz que eu tenho. Então eu posso, eu tenho e eu sou. Ponto. E eu tenho que saber de quem eu sou filha, né? Pronto. Eu sou filha, né? Eu tenho que saber. Eu sou posso, imagem e sim. semelhança. Pronto. E eu tenho Acabou. as palavras têm poder e eu vou declarar aquilo que eu quero viver, porque a fé é a certeza das coisas que não são e eu vou tratar como se já fossem. Sim. E é isso. Perfeito. E aí eu lembro no versículo que a gente estava conversando aqui, eu lembrei, Salmo 128. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que temem o Senhor e buscam andar nos seus caminhos. isso. Comerão do fruto do seu trabalho, serão felizes e prósperos. E prósperos. Acabou. E aí? É a isso. forma de... Se eu temo o Senhor e busco andar nos seus caminhos, óbvio que eu não sou santo, ninguém aqui é santo, a gente erra, mas a gente confessa os nossos pecados. Tiago 5,16 diz: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros Sim. para que sejais curados. E então, assim, né, me arrependo diante do Senhor com as falhas que eu tenho, mas eu busco andar no caminho do Senhor. Então eu comerei do fruto do meu trabalho. Trabalho bastante, gosto do que eu faço, então eu comerei do fruto do meu trabalho. Serei feliz e próspero. Acabou, eu fico com a Acabou. palavra. Eu também fico. E aí, aonde é que está escrito que eu tenho que dar mais, que eu tenho que fazer diferente, igual ao outro? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre exatamente o que você falou. E é isso. Eu E a quero ser gente tem generoso, que eu ser gosto de ser intenso. generoso? Gosto. E uma coisa que também está na palavra. O que se diz sobre os mornos? Serão vomitados. Pronto, eu não quero ser morna. Pronto. Né? Eu quero buscar aquilo que eu entendo que eu mereço, eu quero buscar Ajudar o fruto próximo, do meu trabalho. sim. E quando eu digo aquilo que eu mereça, é expandir essas bênçãos. Né? Eu acho que a gente tem que expandir, transbordar. E aí você vai fazer mais pessoas felizes, mais pessoas prósperas. E eu nunca vi ninguém fazer o outro feliz ou próspero falando coisas ruins. É verdade. É verdade. Né? Eu nunca vi. É verdade. Né? Então, eu prefiro, eu escolho, sim, acreditar que eu mereça essa prosperidade, buscar isso. Eu não posso ficar sentada pedindo isso sem agir. Sem agir. Né? Então, eu tenho que entender que eu tenho um papel central naquilo que eu desejo realizar e que eu desejo atingir. E a lei da semeadura é para todos. Se eu sou generoso com o próximo, isso vai voltar. Claro, isso volta, não tem jeito. E muitas vezes Aquele que aí semeia eu com volto. lágrimas voltará colhendo com júbilo de alegria. Claro, É isso. É isso. E aí volta o tema da prosperidade, que nem sempre é dinheiro, porque nem sempre eu vou receber uma quantia
similar à que eu Sim. dei. Eu posso receber em uma amizade duradoura, eu posso receber numa palavra. gratidão, eu posso receber numa oração Sim. de alguém fazendo por mim, porque em algum momento eu ajudei. Exatamente. Então, gente, de várias formas de várias retribuir. formas, é bem por aí. É isso. É Muito isso. bom, muito bom. E aí? Foi leve, Papo né? bom, gostoso, né? Foi bacana, Muito bom, né? muito Achamos bom. que fosse um negócio... Vamos botar fogo, não. Não, é Bom. tudo leve. Aqui é leve, aqui é divertido, aqui é alegre. Esse é o princípio, é a cultura aqui do podcast. Cara, então assim, bate-papo incrível. Né? Trouxemos um tema hoje Muito bacana. bacana de se falar, até de esclarecer, de iluminar quem tá... Sim. Né? Às vezes a pessoa tá com uma dúvida, a gente trouxe aqui vários viés, várias vertentes pra gente falar a respeito desse assunto. Então, queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, ter se doado, né, com esse Compartilhar tempo, com a gente. compartilhado esse tempo, cara, ímpar aqui com a gente. E, pô, só tem que te agradecer. Ah, gente, eu que agradeço. A gente é falar sempre sobre muito Deus, falar de bom. negócio, falar de princípios, de valores, de verdades. É o que a gente precisa falar mais, né? É o que a gente precisa ouvir mais. Então, para mim foi um prazer, agradeço muito. Tive a oportunidade, né, de uma outra vez participar com vocês. Então, assim, estou aqui Outras virão, sempre. outras virão. Sim. E aí, vamos para finalizar, a gente sempre acredita aqui, eu não sei se na época eu gravei com você, acho que não era assim não, mas agora é. Que a gente chega de um jeito, mas a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Perfeito. Então, de tudo isso que a gente falou, o que ficou algo assim, isso aqui... Vou reforçar. Vou reforçar para quem está ouvindo. Tem alguma mensagem final, ou num versículo, numa frase, numa palavra, enfim, para deixar para quem está vendo esse episódio e sobre esse tema que a gente falou. Tem alguma Sim. palavra final para quem está ouvindo? Tenho sim. E de tudo que a gente falou, para vocês que estão escutando, sempre lembrarem do seguinte: querem milagre? Querem algum tipo de prosperidade? Saibam que tem que orar, tem que seguir o caminho, mas tem que fazer a sua parte. Isso. Né? Você tem que planejar a sua vida, você tem que saber onde você quer chegar, tem que saber o que é necessário você ter nessa trajetória. Precisa se desenvolver em alguma coisa, precisa mudar alguma coisa, precisa melhorar alguma coisa, precisa aprimorar. A gente precisa entender que temos um papel primordial no controle das nossas vidas. A gente precisa, sim, acreditar que podemos, mas nós precisamos fazer por nós. Porque quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, com certeza. E aí, Filipão? Fantástico hoje. Na verdade, eu sou um cara muito reflexivo, né? Você sabe, né? Uhum. Então hoje... Fica divagando. Isso é piada interna aqui, né? Na verdade, não quero complementar não, mas eu fiquei muito reflexivo em tudo que a gente falou aqui hoje. Principalmente no ponto quando você traz, né, quando a ideia de que a gente vai ser abençoado, preparado para receber isso. Então a gente está com a mente aberta, falando, cara, qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou sendo preparado para isso? Estou sendo forjado para isso? Então refletir sobre o tempo que eu estou vivendo nesse sentido é muito importante. E mais uma vez agradecer, Yasmin, por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Da última vez eu não pude estar aqui. Em cima da hora, né? Me deixou na onça, me deixou ali na... Falou, não vou não. Eu falei, mas eu vou. Eu tava gravando o episódio. Ao contrário, aproveitou a Yasmin sozinha aqui. Foi verdade. Dessa vez eu pude prestigiar. Obrigado. Obrigado de verdade por compartilhar não só com a gente, aprender contigo toda a sua jornada, mas com todo mundo que assiste a gente. Obrigado. E você já é convidado para estar com a gente mais vezes. Vambora, exatamente. E aí, assim... O que ficou para mim? Complementando o que a Yasmin falou. Se você quer, se você pode, você pode. Isso. Só que você precisa fazer a sua parte. Né? Estalar o dedo, orar para Deus. Né? Deus às vezes tá falando assim, meu amiguinho, meu filho, tô querendo te ajudar, mas tu tem que fazer, eu faço a minha parte, tu faz a sua. Isso aí. Entendeu? Então, se você quer... Vai se aprimorar, vai estudar, vai andar com pessoas que já passaram por aquilo, vai buscar mentores, ajudas, enfim. Hoje online está tudo aí disponível, coisas de graça no YouTube, né? Não necessariamente você precisa pagar,
mas você precisa se mexer, Tem que se querer, né? movimentar, Sim. para você conseguir as suas bênçãos, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. E você que está aí, não deixe esse episódio ficar parado aqui. Você está assistindo, compartilha com alguém. Manda para aquela pessoa que falou sobre a teologia da prosperidade, que isso não vai, que não presta e tal. Manda esse episódio para essa pessoa. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais mais uma vez. Clica aqui para receber as notificações, curte a gente, segue a gente no Instagram e no TikTok. Esse episódio vai ficar ao ar aqui no YouTube, mas vai sair um corte cada dia no TikTok e no Instagram. Então, muito obrigado por vocês também e fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Até. Valeu.